estamos meditando nesse tempo do culto da família no livro de Josué. E eu, particularmente, gosto muito do capítulo que a gente vai ministrar hoje, que é o capítulo 3 do livro de Josué. Então eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia, Josué capítulo 3. Esse para mim é um dos capítulos mais proféticos desse livro. O livro de Josué é o livro que nos ensina o projeto de Deus para várias coisas. Estamos aprendendo lições espirituais com Josué para conquistar nossa família para Jesus. Amém? Hoje o nome Josué é o mesmo significado do nome Jesus. Muita gente não sabe disso, mas Josué e Jesus é o mesmo nome. Josué é Yehoshua em hebraico e Jesus é Yeshua em grego. E os dois têm o mesmo significado, que é o Senhor é quem salva, ou Adonai é a salvação, ou a salvação de Deus. Então eu quero profetizar dentro desse nome tremendo que esse livro tem, que vai ser um tempo extraordinário de salvação na sua família. Amém? Eu estava ali agora ouvindo o testemunho de Josué. Olha que mistério forte, né? Josué, fica de pé, pessoal, te conhecer. Aleluia, senta aí. E eu estava segurando as lágrimas ouvindo ele ali, porque Josué, ele assistiu um vídeo das nossas ministrações de família no YouTube, que é reconhecendo as ações do inimigo na família, e ele estava afastado há muitos anos da presença do Senhor. E no momento da oração, ele assistindo o vídeo, ele disse: eu senti que algo foi quebrado dentro de mim. E ele se reconciliou com o Senhor, e já está congregando conosco há alguns meses, e Deus está fazendo coisas lindas na vida dele. Ele estava me contando ali, e eu fiquei impactado com o testemunho dele, né? Como o Senhor é tremendo. Mas lá na frente vocês vão ouvir o testemunho, ele mesmo vai poder contar, e você vai dizer assim: esse Deus não é gente, não. Esse nosso Deus, ele é extraordinário. Amém? Então diga assim: Deus vai fazer o extraordinário. Fala com seu irmão: Deus vai fazer o extraordinário. Fala assim com ele: não tenha medo de falar, não. Você não está exagerando, você está profetizando. Fala para ele: você não está exagerando, você está profetizando. Amém? Então profetiza, Deus vai fazer o extraordinário na sua casa. Amém? Nós vamos ler o capítulo inteiro. Qual é? De Josué, capítulo 3. É um livro tremendo. Eu destaquei alguns versículos aqui, que são versículos que o Espírito Santo fala muito comigo nesse momento aqui. A última ministração, só para a gente recapitular, eu sei que vocês não lembram tanto quanto eu, porque foi eu que preguei, então está mais fresco na minha mente, mas nós falamos sobre Raabe. Quantos lembram disso? Falamos sobre Raabe e a decisão que ela tomou de socorrer os espias e como Deus, através da prostituta, resgatou a família. Esse Deus faz isso. Deus entrou pela porta que a gente não escolheria. Raabe era uma prostituta rejeitada da casa. Era alguém que a família sentia vergonha, mas foi através dela que Deus salvou a família inteira. Então Deus pode começar por onde a gente nem sequer imagina que Ele pode vir e fazer o extraordinário acontecer. E o coração de Raabe, mesmo sendo uma prostituta, era um coração de família. Como é que a gente sabe disso? Ela não pediu assim: salva a minha vida. Ela disse: quando vocês entrarem na cidade, livra a casa do meu pai, livre até os servos do meu pai. Então essa mulher, ela tinha um coração de abençoadora. E Deus resgatou através dela a família dela. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a travessia do Jordão. Eu sei que nós falamos mais da travessia do Mar Vermelho. Talvez seja mais conhecida do que a travessia do Jordão. Mas como um leitor da Bíblia, eu, Pastor Santos, particularmente, gosto mais da travessia do Jordão e acho mais extraordinária a travessia do Jordão. Cada travessia dessa tem um significado profético. A travessia do Mar Vermelho simboliza um pouco da antiga aliança. Então, na travessia do Mar Vermelho, um homem só toca as águas. Isso fala da antiga aliança, onde só um sacerdote ou só um sumo sacerdote tinha acesso e tinha autoridade. Na travessia da nova aliança já é diferente. Na travessia do Jordão já é diferente. Na travessia do Jordão não tem mais vara.
Na travessia do Jordão, os sacerdotes colocam os pés dentro d'água. E nós somos os sacerdotes dessa geração, amém? Amém. Só que esse capítulo aqui é um capítulo muito profético. E só a leitura dele, meu coração ferve quando eu leio, porque eu acho extraordinário. Diz assim: Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: quando vocês virem os sacerdotes, levitas carregando a arca da aliança do Senhor nosso Deus, arrumem as coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Porém, não cheguem perto da arca, fiquem longe dela mais ou menos 1 quilômetro. Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Depois disse aos sacerdotes: peguem a arca da aliança e vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Aí o Senhor disse a Josué: por causa daquilo que vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que assim como estive com Moisés, também estarei com você. Dê aos sacerdotes, os que estão carregando a arca, a seguinte ordem: quando chegarem ao rio, parem dentro da água, perto da margem. Então Josué disse ao povo: venham cá e prestem atenção naquilo que o Senhor, nosso Deus, vai dizer. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês, e que sem falta expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o rio Jordão na frente de vocês. Agora escolham 12 homens, um de cada tribo de Israel. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor, Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr, e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar parados. Era o tempo da colheita, e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar. Os sacerdotes iam na frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro d'água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio, até Adã, cidade que ficou ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessaram pisando terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão, e ficaram ali até que todo o povo passasse. Amém? Só a leitura já é um negócio assim extraordinário, sim ou não? Tremendo. Porque uma das coisas mais fantásticas e mais extraordinárias do nosso Deus é que o nosso Deus, ele é o Deus de milagres. Você crê nisso, que ele é o Deus de milagres? Amém. E milagre não se explica, irmão. Milagre você crê e recebe. E quando nós estamos lutando pela nossa casa, lutando pela nossa família, nós temos que ter consciência de algumas verdades. Uma delas, tem situação na nossa casa que só um milagre para resolver. Quem tem uma situação assim em casa? Só um milagre, pastor. Se não for milagre, não resolve não. Pois a boa notícia é que o Deus de milagres está aqui essa noite. Amém? E que pode ser hoje a noite do milagre. Você crê nisso? Então, as histórias da Bíblia, elas não estão escritas somente para nos narrarem fatos. Elas estão escritas para nos mostrar que Deus, quando quer fazer algo, Ele faz. Mas o mais interessante é que em todas as histórias de milagre que a Bíblia apresenta, não existe história de milagres onde Deus age só. Sempre existe uma iniciativa divina e uma participação humana. Sempre existe uma iniciativa divina e uma participação humana. Eu quero dizer que Deus já iniciou o projeto com a sua família. Agora a pergunta é, você quer participar desse projeto? Então o milagre vai acontecer. Amém? E aqui nesse caso em especial do Jordão, a Bíblia fala, esse capítulo é cheio de sinais proféticos. Eu quero que você leia ele não com a mentalidade de antiga aliança, mas eu quero que você leia ele com a mente de Cristo. Amém? Então diga para o seu irmão assim, mente de Cristo. Amém? E lendo com a mente de Cristo, a primeira coisa interessante é que a Bíblia diz que eles saem, todo o povo sai de madrugada, sai do acampamento, e eles então levantam o acampamento e ficam parados ali. E sabe quanto tempo eles ficam parados?
3 dias. Quantos dias? 3 dias. Exatamente a quantidade de dias que o Senhor ficou morto. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então eu quero lançar uma palavra profética agora sobre a sua família. Você recebe? Quero profetizar que de hoje até o terceiro dia, contando de hoje, Deus vai fazer algo na sua família, na sua casa. Diga eu recebo, em nome de Jesus. Quero profetizar que em 3 dias, Deus vai fazer alguma coisa extraordinária na sua família. Você recebe isso? E aí, já começa assim, no terceiro dia. Então diga, no terceiro dia, eu vou contar a vitória. Amém? Terceiro dia começa o tempo da vitória do povo. Como é que começa o tempo? Olha só o conselho tremendo de Deus. Quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca do Senhor nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Diga assim para o seu irmão, o segredo da vitória é seguir a presença. Quem segue a presença de Deus tem vitória. Amém? A arca ela era um símbolo da presença de Deus. Então Deus dá uma direção. A direção não é seguir homens. A direção não é seguir religião. A direção é seguir a presença de Deus. A direção é seguir a voz do Espírito Santo. Lá no deserto a presença era sinalizada pela nuvem. Aqui não é mais a nuvem. A nuvem desapareceu. Aqui existe um símbolo que é a arca. E seguir a arca significava seguir a presença. E se você não sabe para onde está indo, é um sinal claro de que você não está seguindo a presença. Quem segue a presença de Deus não fica perdido. Quem segue a presença de Deus sabe para onde está indo. E eles começaram a seguir a presença. E quando eles começaram a seguir a presença, veio algo tremendo aqui. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir. Quero que você, como profeta, diga para o seu irmão assim, só sabe para onde ir quem está seguindo a presença. Quem não está seguindo a presença, meu irmão, fica perdido. Fica perdido. Eu gosto muito do testemunho do pastor Mateus Melo e do pastor Edno Melo. Inclusive o pastor Mateus está aqui em Salvador, né? Chegou quarto. Estou tentando falar com ele, ou o WhatsApp infeliz que não chega mensagem de jeito nenhuma, né? Eu creio que daqui para amanhã eu consigo falar com ele. Quero que ele venha aqui domingo, né? Dar pelo menos um oi com a gente. E a história do pastor Mateus e do pastor Edno Melo é a história de 2 homens que resolveram seguir a presença. Esses homens, eles resolveram que eles não seriam cristãos comuns. Que eles seriam pessoas que aonde estivesse um mover de Deus extraordinário acontecendo, eles iriam. Eles não iriam economizar para fazer isso. Eles iriam investir dinheiro, eles iriam investir tempo. E esses homens viajaram vários lugares do mundo, onde eles diziam assim, ó, Deus está se manifestando de forma extraordinária naquele lugar. Eles iam às vezes, eles contam os testemunhos, que às vezes eles iam assim, iam de manhã, chegava de manhã, participava do mover, de noite voltava para o Brasil. Eles iam passar horas somente bebendo daquela fonte que Deus estava operando. O que Deus fez na vida desses homens? Esses homens hoje, tanto o pai quanto o filho, são homens marcados pela presença de Deus. Quando eu penso na presença de Deus, eu lembro desses 2 homens. Mas sabe por quê? Porque eles resolveram seguir a presença. E muitas pessoas, elas já perderam essa sede. Elas querem ganhar a família delas para Jesus, mas a família dela olha para ela e não vê ela seguindo nada importante. A família dela olha para ela e não vê ela seguindo algo que realmente manifeste o poder de Deus. E aqui diz que se eles estivessem seguindo a arca, que era o sinal da presença, eles iriam saber para onde ir. Às vezes você se encontra numa situação na sua vida, na sua casa, na sua família, que você diz assim, eu não sei o que fazer. Tem um conselho muito bom para dar para você. Vai para a presença de Deus que a direção vai vir. Pare de correr, pare de ficar na agitação, pare de fazer as coisas e vai para a presença. Lá na presença a direção vai vir. E quando a direção vem, sabe o que acontece? Todas as vezes que Deus traz uma direção, acontece o que está escrito aqui agora. Ó. Preste atenção. Assim vocês ficarão sabendo ir, para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Diga assim, existe sempre um novo caminho para quem segue a presença. Eu quero isso para a minha vida, amém? Não tem saída para lugar nenhum. Deus mostra um caminho quando você vai para a presença. E caminho
Caminho, eu gosto muito da expressão caminho. Porque caminho fala de algo constante. De algo que, quando você vai... Jesus falou que existe uma porta estreita e existe um caminho estreito também. Muita gente já passou pela porta estreita, mas parou na porta. E o segredo não é a porta, o segredo é o caminho. Sabe por quê? Porque algumas coisas só acontecem no caminho. E eles foram. E aí, no versículo de número 4 ainda diz assim: porém não cheguem perto da arca, fiquem longe dela, mais ou menos 1 quilômetro. Olha só que ordem. Eles tinham que seguir a arca, mas eles não podiam chegar perto. Diga assim: glória a Deus, pela nova aliança. Porque na nova aliança, fala assim, porque na nova aliança não existe distância entre eu e a presença de Deus. Eu posso chegar perto. Você pode se alegrar com isso? Você pode dar uma palavra a Jesus? Eu posso chegar perto. Eu não preciso ficar 1 quilômetro, não. Hoje está tão perto que ele vive dentro de mim. Glória a Deus, ele vive dentro de mim. Na antiga aliança, vamos seguir a arca, mas temos que ficar de longe. Agora não, querida. A exortação de Deus não é mais fique de longe. A exortação de Deus, sabe qual é? Venha para perto da presença. Venha para perto, chega mais perto. Fala para o seu irmão, Jesus está falando com você. Chega mais perto. Assim, ó como é que Jesus quer. Vem cá, tá? Jesus quer assim, ó. Uma das imagens mais bonitas do Novo Testamento. João, cabeça no peito de Jesus. Então diga para o seu irmão assim: cabeça no peito, querido. Chega mais perto. Fala assim, porque quando você está pertinho, você ouve os segredos do coração do Mestre. Amém? Quantos querem chegar mais perto? Aleluia, eu quero chegar mais perto, meu irmão. Mais perto, mais perto. Por quê? Porque quando você está perto, você ouve o coração dele. O grande problema é que ele diz assim: eu não ouço mais a voz de Deus. Quem saiu de perto foi quem? Porque ele não sai do lugar, ele permanece no mesmo lugar. Eu não escuto mais Deus falar comigo. Volta, faz o caminho de volta. Aí Deus dá uma ordem através de Josué, uma ordem importante. Ele diz assim: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará coisas grandes entre vocês. Nos ensinando que quando Deus quer fazer algo grande, Ele não vai fazer quando a nossa vida estiver de qualquer jeito. Ele vai cobrar um compromisso. Todas as vezes que Deus pede para você orar mais, que o Espírito Santo fala, ore mais, é porque Deus quer fazer algo grande na sua vida. E não se põe vinho novo em odre velho. Então tem situações que a bênção de Deus não chegou ainda nas nossas vidas, porque a gente não está disposto a pagar o preço da santificação. Que é diferente da santidade. A santidade Jesus já pagou o preço, amém? Mas a santificação é o processo pelo qual eu digo assim, não quero mais viver isso, eu quero Deus. Eu quero as coisas do Senhor. Quando Deus encontra um coração assim, Ele libera algo extraordinário. Amém. E aí vem uma palavra profética que é muito forte. Deus fala com Josué: por causa daquilo que vou fazer hoje, todos saberão que eu sou contigo. Quero declarar que Deus vai fazer algo tão grande na sua família, que até quem não crê vai ter que dar glória a Deus. Você recebe isso? Vai dizer assim, glória a Deus, só Deus para fazer isso, viu? Por quê? Porque quando Deus quer provar que Ele é conosco, e aqui Deus queria mostrar que Ele era com Josué. Por quê? Por causa do capítulo 1 que a gente pregou. Josué entrou no vale da incerteza, da insegurança, do desânimo quando Moisés morreu. Mas Deus não desistiu de Josué. Deus disse, eu sou contigo. E eu vou provar que eu sou contigo. E o povo, ele faz uma exigência a Josué. O povo diz assim, olha, a gente vai contigo para qualquer lugar, mas nós queremos uma coisa. Nós só queremos uma única coisa, Josué. É o quê? Nós queremos ver Deus na sua vida. Se nós não vermos Deus na sua vida como nós vimos na vida de Moisés, nós não vamos com você. E a pior coisa é você andar com um líder espiritual que você não vê Deus na vida dele. Como é que você vai ser abençoado através de uma pessoa que você não vê Deus na vida dela?
Então você precisa ver Deus na vida da pessoa que está te guiando à vitória. E eles disseram, olha Josué, a condição é a seguinte, a gente tem que ver Deus na sua vida. E aqui é Deus falando, Josué, fica tranquilo, que eu vou fazer hoje, eles vão ver que eu sou contigo. Então diga para o seu irmão, o que Deus vai fazer na sua família, todo mundo vai ver que Ele é contigo. Você recebe isso? Aleluia! E aí chega a parte mais extraordinária. Por que eu digo que eu acho mais extraordinário o milagre do Jordão do que o milagre do Mar Vermelho? Porque quando a gente assiste os filmes, a gente vê que o mar se abriu e fez 2 muros. Não é isso? 2 grandes muralhas de água. Coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Só de você assistir no filme, você já fica impactado. Imagine aquele povo passando ali. Mas o milagre do Jordão, ele é extraordinário por vários aspectos. Primeiro, porque ele aponta o que seria a nova aliança. Como eu falei, não é mais uma vara tocando as águas, é os pés dos sacerdotes, do que os sacerdotes representam cada um de nós, amém? E aqui, os sacerdotes, eles tinham que pisar nas águas, e eles tinham que caminhar, até que os 12 parassem, os que estavam levando a água parassem, e os 12 chefes da Síria parassem, no meio do Jordão, para que o povo passasse. Só que o que acontece? Deus escolheu a época mais imprópria para levar o povo pelo Jordão. O texto à frente vai dizer que o Jordão estava transbordando pelas beiradas. Já imaginou isso? Deus não podia deixar para ir na época da seca? Não, Deus não trabalha assim. Deus trabalha, sabe como? Quando todo mundo olha assim, não tem como. Não vai dar certo. Não tem jeito. Aí Deus diz assim, eu vou mostrar que tem. Eu vou mostrar que pode. Então, o mais extraordinário é isso, porque o Jordão está transbordando pelas beiradas, e aí o que acontece? Eles param. Quando eles param, o rio para. Só corre até ali. Dali para frente não corre mais. A Bíblia diz no texto que o rio ficou seco até o Mar Morto. As águas chegaram no Mar Morto, ficou tudo seco. E eles ficaram com uma muralha de água, como se houvesse uma represa segurando as águas do Jordão para eles passarem. Pensa aí que negócio extraordinário. É como se Deus tivesse feito uma barragem, né? Os anjos ficaram ali parados, não passa água agora. Por quê? Porque meu povo está passando. Eu vou fazer isso, eu já abri o mar, agora eu vou abrir rio, que é para o meu povo passar. Irmãos, quando eu leio isso na Bíblia, às vezes a minha incredulidade ela é desafiada. Porque chega um momento na minha vida que eu estou assim, diante de circunstâncias, que eu olho assim, eu digo assim, Deus, se eu olho para um lado, para o outro, para a direita, para a esquerda, aparentemente não tem saída. É a situação deles aqui. Eles têm que atravessar para o outro lado, não tem barco. Não tem nada. Então diga para o seu irmão assim, Deus não precisa dos seus recursos para te abençoar. Quando Ele quer abençoar, Ele abençoa e pronto. Amém? Então Deus faz algo incrível aqui. Deus para o rio, abre o Jordão, para todo Israel passar. Mas o mais interessante em Deus é que Deus nos conhece. Será que todo mundo ali estava nessa coragem toda? Não. Deus sabe que algumas pessoas ali estavam temerosas. Porque eu acho que todo mundo aqui, pelo menos eu penso, tem medo da força da natureza. Me assusta a força da natureza. Eu tenho orado esses dias por os lugares onde o furacão tem passado lá nos Estados Unidos. Na Carolina do Sul, na Carolina do Norte. Tenho orado por aquelas pessoas na madrugada, dizendo, Deus, tenha misericórdia. Irmão, porque a força da natureza é o poder mais violento da Terra. Não tem míssil, não tem nada. A força da natureza ainda é o poder mais violento da Terra. Onde eu estava conversando com um rapaz, que ele não era crente, ele falando assim, você sabia que hoje no mundo inteiro já existe bombas, que se eles quisessem apertar o botão, a Terra seria destruída? Eu falei, e você sabia que se Deus quisesse derramar o mar, não sobrava ninguém? Tinha bomba certa? Então, meu irmão, ele disse, ó, até aqui pronto e fica aí. E até hoje o mar obedece os seus limites. Sabe por quê? Porque o controle não está na mão de homens. Nem da minha vida, nem da sua. O controle da nossa casa, da nossa família está nas mãos de Deus. E quando nós começamos a pensar dessa forma, Deus começa a agir.
Mas Deus conhecia o coração do povo. E o interessante é que Deus apresenta os inimigos. Diga assim, Deus vai te apresentar os seus inimigos. E era um monte de Zeus, né? É Jebuseu, não sei, é tudo Zeu. É uma raça ruim aqui, que Deus apresenta e diz para eles assim, olha, vocês vão ter que enfrentar lá. Deixa eu ver aqui o nome deles. Deus diz assim, pelo que vai acontecer, versículo 10, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês, e que sem falta expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os gigazeus, os amoreus e jebuseus. Ou seja, é tudo Zeus, né? Eu tinha um amigo, tenho um amigo pastor, quando ele queria xingar uma pessoa, ele xingava isso aqui, olha aí que laço. Sai daí, Jebuseu, ele dizia, né? Esse ferezeu querendo perturbar a minha vida. Esse rapaz, tu aprendeu isso na Bíblia. Né? Então, não imite não, tá? E aqui, Deus fala o seguinte, olha, a terra tem inimigos, sim, mas eu vou expulsar os inimigos. Quem é que vai expulsar os inimigos? Quem é que vai expulsar os inimigos da sua casa? É o Senhor, irmão. Você só precisa liberar a ordem, porque quando você libera a ordem, os anjos são liberados pelo céu. Amém? E aí quando eles dão a ordem, assim, olha, quando eles puseram os pés dentro do rio, o Jordão parou. Eu gosto muito dessa parte. Eu falei, não sei se foi aqui que eu falei, se foi na Escola Céus Abertos, acho que foi na Escola Céus Abertos, que eu estava ensinando aos irmãos a fazerem associações proféticas com textos, para você aprender a ler a Bíblia de uma forma profética, amém? Eu acho que eu falei isso aqui domingo. Eu falei um dia, que eu estou lembrado que eu falei. Então eu estava explicando o seguinte, que existem alguns símbolos no Antigo Testamento que eles representam algo do Novo Testamento. Por exemplo, na maioria dos casos, quando você lê sobre águas, no Antigo Testamento, vai estar falando da palavra. Amém? 90% dos casos, a água está associada à palavra. Efésios 5:20 diz isso, João 15:3 diz isso, que a palavra é representada como água. Então, esse texto profético, entendendo com a mente profética, diz que quando eles puseram os pés dentro da água, o Jordão parou. Então, preste bem atenção no que o Espírito Santo quer falar com você. Quando seus pés estiverem firmados na palavra, vai parar. A guerra vai cessar. A luta vai parar. Você precisa estar com os pés firmados na palavra. Por quê? Porque quando os seus pés estão firmados na palavra, você aprende a usar a sua autoridade. Você aprende quem você é em Deus. Você sabe qual é o maior medo de Satanás? É você descobrir quem você é em Cristo. Sempre que eu conto isso, eu lembro de uma história minha de infância. Quando eu era pequeno, eu era muito brigão. E não tinha tamanho, eu sempre gostava de brigar com os meninos maiores que eu. Eu estava contando com o Davi os truques que eu usava, né? Porque eu descobri que o primeiro murro assombra. Então eu sempre dava o primeiro murro, mas para dar o primeiro murro eu tinha estratégias. Uma delas, eu disse, tira sua camisa, que se você sujar na hora da briga, sua mãe vai brigar. Quando ia tirar a camisa, eu tome. Batia. E aí saía batendo. Né? Aí tinha um rapaz, Moacir o nome dele. Gente, eu era assim igual o Tamires, forte assim. Né, Tamires? Fica de pé para ver o físico. Eu era assim. Os braços assim, forte. Né? E aí o outro era assim igual a Rayane. Fica de pé aí, Rayane. O Moacir era assim. Gente, eu batia nesse Moacir, gente. O Moacir não podia mais sentar, obrigado. O Moacir não podia me ver. Quando me via, saia correndo. Eu batia nele, mas eu espancava o Moacir. Se ele estava sentado assim, eu chegava assim, batia na cara dele. Pá, seu covarde. Aí um dia, alguém chegou pro Moacir e falou, Moacir, velho, olha o tamanho dele. Olha o seu tamanho. Rapaz, se você cair por cima dele, nem que ele queira, ele consegue sair. Ah, mas eu não consigo derrubar ele não, porque ele é muito rápido. Mas se quando ele vier brigar, você abraça ele e cai com ele. Se você cair com ele, você nunca mais vai apanhar dele.
Moacir começou a criar coragem. Aí fomos pro futebol, Moacir me batendo. Eu falei, pô, Moacir, tá perdendo uma ideia. Fui pra cima, ele me abraçou e caiu. Não pensa no dia que eu apanhei. Cadê sair debaixo de Moacir? Sentou-se no meu braço, botou um joelho em um, joelho em outro, quebrou o nariz, quebrou a boca, quebrou tudo. Só não me matou porque não deixaram. Mas quando eu era muito ruim, né? Depois eu quis brigar ainda, né? Mas quando eu conto essa história, eu lembro do diabo, de verdade. Que o diabo ele faz isso com muitos crentes. Ele pega o crente, ó, pau, dá rasteira, derruba, assombra. Vou destruir sua família, o crente, meu Deus, minha família fica sem dormir, fica desesperado. Eu vou fazer isso com você. Por quê? Porque a pessoa não sabe a autoridade e o poder que ela tem em Deus. Quando você descobre o poder e a autoridade, você faz igual você fez comigo. Vai para cima, meu irmão. Com tudo, sabe por quê? Porque João disse, maior é o que está em nós do que aquele que está lá fora, do que aquele que está no mundo. Mas o grande problema é aquela figura que você já deve ter visto por aí na internet, o elefante amarrado numa cadeira. Quem já viu essa foto? Mas por quê? Porque desde pequenininho ele foi criado, né? Amarrado ali na cadeira. E ele foi criado amarrado. O segredo é a corda, né? Então amarrava o elefante na cadeira. E o bicho não sai do lugar. Cavalo amarrado na cadeira. Então tem gente que está assim na mão do diabo. Sabe por quê? Porque ela não colocou os pés dentro d'água ainda. Ela não se firmou na palavra. Você precisa se firmar na palavra. Para que a sua família seja alcançada, para que seu casamento seja restaurado, para que a sua vida seja mudada, você precisa estar com os pés firmes na palavra. Quando os pés estão firmes na palavra, irmão, o impossível acontece. E aí, para a gente terminar, porque hoje tem festa, aleluia, glória a Deus. Enquanto, versículo 17, os israelitas atravessavam pisando terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do Jordão, e ficaram ali até que todo o povo acabasse de passar. Ficaram ali até quando? Até que repita todo o povo acabasse de... Eu não vou desistir da minha família. Eu vou ficar na presença do Senhor lutando até que cada um deles se renda ao Senhor. Amém? Eles não saíram do lugar até que todo o povo passasse. Eu não vou sair da presença até que toda a minha casa se renda a Jesus. Eu vou continuar crendo. Não, porque nem toda é a salvação. Está repreendida. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quantos creem nisso? Então eu estou dentro disso. Eu vou ficar igual esse sacerdote aqui, meu irmão. Vou ficar ali na presença, parado. Senhor, eu estou aqui, ó. Só se movo se o Senhor mandar, hein? Só vou sair daqui quando todos, cada um deles, se renderem à presença do Senhor. Amém? E aí então nós vamos entrar em um novo tempo, porque Jordão fala de um novo tempo. Eles estão entrando em um novo tempo. Eles estão entrando no tempo da conquista, no tempo da vitória. E eu quero profetizar que você está entrando em um novo tempo. Que a sua família, a sua casa está entrando em um novo tempo. Você recebe isso? Então eu quero orar pela sua casa agora. Quero orar pela sua família. E quero orar para que o Espírito Santo traga essa convicção no seu coração. Eu queria que você ficasse de pé. Em nome do Senhor Jesus, para nós orarmos. Se você sabe para que lado fica a sua casa, aí fica fácil, né, Zé? Levanta a mão em direção à sua casa. Você que não sabe, levanta a mão para o alto, amém? E nós vamos agora orar. A Bíblia diz que enquanto Moisés levantava as mãos, Israel vencia. Enquanto nós levantarmos as mãos, os anjos do Senhor vão ser liberados agora para guerrear pela nossa casa. E você vai contar um testemunho de vitória pela sua família. Você crê nisso? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora levantar a nossa voz em oração. Senhor, nós acreditamos no poder da palavra profética. Nós creemos, Senhor, que quando a Tua palavra ela é enviada até nós, ela é enviada para cumprir um propósito. E nessa noite, Jesus, o propósito aqui é que nossa casa seja alcançada pelo Senhor.
Deus, nós cremos que assim como ouvimos hoje o testemunho de Josué que está aqui, nós ouviremos muitos testemunhos de pessoas da nossa família, Senhor, que apenas uma oração vai quebrar cadeias, vai romper grilhões, vai romper, Senhor, prisões de anos em momentos serão quebradas. E eu quero te pedir agora, envia os teus anjos, Senhor, nessa hora, aonde estão as pessoas dessa casa, onde estão as pessoas dessa família que está representada aqui, e todo vício, toda corrente, toda prisão maligna que acorrentou essa pessoa, não importa quanto tempo, nós queremos declarar agora que elas sejam rompidas na autoridade do nome do Senhor Jesus. E nós queremos declarar agora, Pai, que quebre-se as cadeias, toda a cadeia de prisão, de vício, de prostituição, de idolatria, de bruxaria, aquilo que Satanás colocou para cegar essa pessoa nas trevas da ignorância. Nós agora profetizamos que a luz de Jesus brilhe na vida dessa pessoa, que haja luz, que haja luz, que haja luz. Agora nós chamamos a verdade do teu reino sobre nossa família. Nós declaramos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos que a nossa família, Pai, é do Senhor Jesus. Nós declaramos que a nossa família pertence ao Senhor Jesus. E nós declaramos, assim como esses sacerdotes que esperaram até que todo o povo passasse, nós declaramos nessa noite: nós não vamos desistir da nossa casa, nós não vamos desistir da nossa família, mas nós viveremos e veremos cada um deles adorando ao Senhor, te louvando, te engrandecendo. Meu Deus, eu creio em nome de Jesus que eu vou ver cada um dos meus irmãos, que eu vou ver cada um dos meus sobrinhos, que essa pessoa vai ver cada um dos irmãos, os familiares dela, adorando ao Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Com as suas mãos levantadas, diga assim: Senhor Jesus, eu seguirei tua presença e eu não vou desistir, porque eu creio que o Senhor vai fazer algo extraordinário, algo que nunca foi visto no meio da minha família, e todos verão que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus. E eu declaro nessa noite que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dar um aplauso a Ele? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos orar, fazer mais uma oração. Zé me lembrou aqui.